Seja você uma ótima tarde, um ótimo domingo, e hoje fomos surpreendidos. O Bolsonaro tá mandando vários sinais pro Lula e pro PT. Eu vou explicar já já o motivo, é desespero do Bolsonaro para se manter no cargo. O Bolsonaro, ele falou na live dele, na noite de Natal, ele defendeu o Lula, ele praticamente falou assim, o Lula é inocente. Eu vou mostrar aqui o vídeo do que o Bolsonaro falou, tá aqui o vídeo, e você vai ficar tão boca aberta ou boca aberta como eu fiquei quando eu vi. E o Bolsonaro, hoje saiu notícia no Globo, que ele disse que votaria no Lula. Entre o Lula e o Dória, ele votaria no Lula. Ele disse, no Lula eu até votaria, mas no Dória de jeito nenhum. O mesmo Bolsonaro que em campanha dizia que ia metralhar a petralhada, dizia que o PT era o maior inimigo do povo, agora ele diz que votaria no Lula. Veja bem, ele podia ter dito, não vota em nenhum dos dois, mas o Dória é pior. Não. No Lula ele votaria, tá mandando sinais ao PT. Eu vou mostrar aqui o vídeo do Bolsonaro falando sobre a inocência do Lula, mas antes um segundinho, se você é Lula livre, você sabe que o Lula é inocente, se inscreve no canal e curte o vídeo. Aqui a gente lutou pelo Lula livre todos os dias, a gente fez campanha, foram mais de 100 vídeos que eu fiz aqui no canal sobre o Lula quando ele estava preso e depois sobre as vitórias do Lula na justiça. E aqui a gente também luta contra a extrema-direita, tem outdoors que a gente coloca em várias cidades do Brasil, contra o Bolsonaro, carros de som e tudo mais. Eu vou mostrar no final do vídeo alguns outdoors que a gente colocou nas últimas semanas. E quem quiser apoiar as ações do Plantão Brasil aqui, tem o nosso Pix, apoie@plantãobrasil.net, ou embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, mas se inscrever no canal é um segundinho, se inscreve, você ajuda a fortalecer a esquerda e você ajuda a gente a ter Lula 2022. Então se inscreve aí. E agora eu vou mostrar o vídeo do Bolsonaro. O vídeo tem uns 30 segundos dele falando sobre a inocência do Lula. Olha só, esse vídeo é de 3 dias atrás, olha só isso. Ele votou para absolver o Lula. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo, quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada é para ser verdadeira. A questão de delação premiada. Quem está aqui no poder, que a gente começa a ver as coisas melhor, né? Tem cara que delata de acordo com orientação. Delata o João. O João tem nada a ver com isso, ele delata para criar um clima. Depois não comprava-se nada. E, em parte dos internautas, né, foi delatado, tem que ser punido. Até acontecer com um dia contigo algo parecido. Quem nunca sofreu uma acusação injusta? Quem nunca sofreu uma acusação injusta? Essas são as palavras de Jair Bolsonaro para Luiz Inácio Lula da Silva na noite de Natal. Na mesma noite, essa live do Bolsonaro foi 2 horas depois de uma decisão inédita. Foi a primeira decisão do TRF4 que foi muito favorável ao Lula. O TRF4, que são aqueles 3 patetas capachos do Sérgio Moro, o TRF4 decidiu, 2 horas antes do Bolsonaro falar isso, decidiu que um dos processos do Lula, que é a República de Curitiba, o pessoal da Lava Jato de Curitiba move contra o Lula, esse processo está paralisado até que o STF decida quando o Lula pode receber as provas do pessoal da Lava Jato, que eles acusam o Lula, mas não mostram provas e não mostram parte do processo. E a defesa do Lula não tem como se defender sem saber do que está sendo acusada. Olha só o que o Bolsonaro está fazendo. Por quê? Aí você deve estar falando, mas Thiago, o Bolsonaro tá falando que ele estava se referindo ao Cássio Nunes, o ministro do STF. Ele tá falando que indicou um ministro para o STF e se for votar para absolver o Lula, tem que votar mesmo porque tem muita delação premiada que é orientada, ou seja, é exatamente o que o pessoal do PT estava falando, que eu estava falando aqui, que toda a esquerda estava falando nos últimos 5 anos. E o Bolsonaro surfou nessa onda, que foi a onda da Lava Jato, e conseguiu se eleger graças a essa onda. E alguns também surfaram na onda do Bolsonaro para se eleger na onda bolsonarista, como o Dória, o Witzel e tantos outros. Aí o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte. Em fevereiro tem eleição para presidente da Câmara dos Deputados do Brasil. O Jair Bolsonaro tem um candidato. O candidato dele é o Arthur Lira, do PP, Partido Progressista. Ok. A oposição ao Bolsonaro é o Rodrigo Maia, a oposição que tem força é o Rodrigo Maia, e tem um candidato, que é o Baleia Rossi, que é o presidente do MDB. Tá. O pessoal do PT e da esquerda fechou com o candidato do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, na ponta do lápis, se ele contar os partidos que estão com ele, que são 11 partidos, ele teria 249 votos. Ele precisa de 257 para eleger o candidato dele. Faltam 8. Mas o PSOL não está no grupo e o PSOL tem 10. O PSOL não vota no candidato do Bolsonaro. Então o Rodrigo Maia tem uma boa chance ali de conseguir os votos. Tem? Será? Tem um problema. Tem um problemão para o Rodrigo Maia, que o candidato dele é o Baleia Rossi. O Baleia Rossi é assim com o Michel Temer.
2 dias depois do PT fechar com o Rodrigo Maia se encontrou com o Michel Temer. E aí ele confirmou o Baleia Rossi do MDB como candidato do Rodrigo Maia. Muita gente no PT não quer um candidato que é ligado ao Michel Temer. Assim, como se o Rodrigo Maia e o Arthur Lira não fossem ligados ao Michel Temer, né? Tem gente que parece que nasceu ontem. Bom, são, mas não quero porque o Baleia Rossi é muito ligado ao Michel Temer, mais do que o Arthur Lira. E aí, o que acontece é o seguinte, eu tava lendo várias análises em sites de direita e de esquerda, parece que tem uma lista de 15 a 20 deputados petistas que vão votar no candidato do Bolsonaro. O voto é secreto, lembre-se disso. Então, mesmo se a bancada inteira do PT, na ponta do lápis, são 54 deputados, mesmo se eles todos são com o Rodrigo Maia, na hora de votar, ali no escurinho da urna, não. Há traições dos dois lados, tanto do lado do Arthur Lira vai ter traição, como do lado do Rodrigo Maia. Para piorar, o Rodrigo Maia é do DEM. No DEM, quase metade do partido vai votar no Arthur Lira, não vai votar no candidato do Rodrigo Maia. Então, Rodrigo Maia tem uma base que na ponta do lápis tem 249 deputados, mas está rachada. Só que o Arthur Lira também está com a base rachada. O que aconteceu foi o seguinte, um dia antes da noite de Natal, no dia 23, deputados bolsonaristas, vários deputados aí, eu tô falando os bolsonaristas raiz, aquele bolsonarista mesmo, Carla Zambelli, por exemplo, assinou, aquele príncipe lá assinou, esse pessoal que é bolsonarista mesmo, eles assinaram uma lista contra o Arthur Lira, então o bolsonarismo tá rachado, e como o voto é secreto, nunca se sabe se na hora H esse pessoal vai lá e vota em outro, ou vai lá e vota em branco, se abstém, a gente não sabe, e o Bolsonaro também não sabe disso, aí o Bolsonaro falou, pô, peraí, isso é coisa que talvez 10 votos, 15 votos vão decidir essa eleição. Então ele começa a mandar acenos pro PT. Tá vendo, PT? Eu indiquei o ministro do STF que vai absolver o Lula. E se tiver que absolver o Lula, absolve, porque tem gente que é acusado sem prova. O Bolsonaro... Esse vídeo do Bolsonaro, se fosse a cara de qualquer líder do PT, da Gleisi Hoffmann, do Zé Dirceu, de qualquer outro, a gente fala, tá, normal, um discurso do pessoal da esquerda é esse mesmo. Não, era o Jair Bolsonaro, assim, surreal esse vídeo. Parece até aqueles vídeos que são deepfake, que é o vídeo que não é mesmo da pessoa. Aí o que acontece? O Bolsonaro, ele precisa ganhar a eleição, porque se o grupo do Rodrigo Maia ganhar a eleição, ainda mais o grupo do Rodrigo Maia unido com um candidato do Temer, a coisa fecha, o tempo fecha completamente para o Bolsonaro. Eu vou explicar o motivo. O Rodrigo Maia é assim com o Dória. Aí eu comecei até a ver os vídeos aqui do canal, que eu fazia no fim de maio, começo de junho. Eu lembro que eu falava assim, olha, o Maia e o Dória e esse grupo aí do PSDB, DEM e tal, eles estão armando para derrubar o Bolsonaro. O Bolsonaro não vai sobreviver muito. Aí o Paulo Guedes até fez a denúncia, ele falou que em junho recebeu ligação do Dória, que o governo Bolsonaro ia durar 2 meses, que iam caçar a chapa ou dar o impeachment do Bolsonaro. Estavam só decidindo a maneira mais rápida, não a mais eficaz, a mais rápida de derrubar o Bolsonaro, e que o Bolsonaro não ia durar 2 meses no poder. E que aí, lembre-se, política é um jogo de xadrez, e que aí o Paulo Guedes, ele ligou para os 11 ministros do STF e ele perguntou o que ele podia fazer para evitar a queda do Bolsonaro. E o que ele tinha que fazer no momento era tirar o Abraham Weintraub para evitar a queda, pelo menos momentaneamente. Aí são palavras do Paulo Guedes, não sou eu, Thiago, ok? Ok, eu lembro que eu fui ver os vídeos da época, eu falava exatamente isso que ia acontecer, mas lembre-se, política é um jogo de xadrez. No jogo de xadrez tem a pecinha de um lado e um oponente do outro lado jogando. A gente estava acostumado, quando o PT levou o golpe, que tinha de um lado o pessoal da direita jogando xadrez e o PT não jogava, o PT jogava damas, não mexia uma pecinha aqui errada, mexia uma pecinha ali, vou indicar um ministro para o STF, Dias Toffoli, jogou uma pecinha no lixo, vou indicar um ministro para o STF, Barroso, Fux, Rosa Weber, Fachin. Então o PT não jogava xadrez e do outro lado tinha. Só que agora tem. O Bolsonaro se defende. Tanto é que o Paulo Guedes ligou para os 11 ministros e quando eu fazia vídeo aqui falando o cerco tá fechando, a gente não podia imaginar que por trás das câmeras o Paulo Guedes estava entregando a cabeça do ministro da Educação, que era o mais querido pelo bolsonarismo e que, de quebra, entregou todo o gabinete do ódio. O gabinete do ódio hoje está esfacelado. A gente pode ver que o poder do Bolsonaro nas redes sociais está bem diminuído e a eleição para prefeito, para vereador mostrou isso. O Bolsonaro não conseguiu eleger o tanto que conseguiu em 2018, que teve. Conseguiu eleger o Witzel, elegeu o Dória, elegeu o Zema, elegeu em tudo que é lugar. Tá. Então o Bolsonaro, nesse desespero contra esse grupo, ele precisa ganhar a eleição na Câmara. Porque se ele não ganha, o grupo do Maia, unido com o grupo do Temer, que era um grupo que estava mais ou menos neutro, a gente tem que lembrar, desde que o Bolsonaro mandou o Temer para o Líbano, isso foi quando o Queiroz estava preso. O Queiroz foi preso em agosto, finalzinho de julho, se eu não me engano.
o Bolsonaro mandou o Temer para o Líbano. E aí, o Bolsonaro e o Gilmar Mendes ficaram bem amigos. Inclusive, o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, que são amigos, indicaram o Cássio Nunes para a STF. Aí o Bolsonaro conseguiu uma trégua com esse grupo do Michel Temer. O Gilmar Mendes é muito ligado com o Temer. Tinham encontros secretos quando o Temer era presidente, viajavam juntos de avião, enfim. Aí o Bolsonaro conseguiu uma trégua com esse grupo do Temer, do Gilmar Mendes e tal, por um tempo. Só que o Rodrigo Maia, dando a presidência da Câmara, que é um cargo, é a chefia de um dos três poderes. Temos o STF, o Poder Executivo, que é o Bolsonaro, e o Poder Legislativo, que vai ser Baleia Rossi ou Arthur Lira. O Rodrigo Maia, dando aquilo para o grupo do Temer, o grupo do Temer volta para o lado de Rodrigo Maia e João Dória. E esse grupo vai vir babando para tirar o Bolsonaro, porque se eles sabem que eles ganham uma eleição para a presidência da Câmara, eles sabem que numa eleição indireta para a presidência da República, eles ganham. E aí a cassação da chapa do Bolsonaro se torna realidade, porque eles falam, peraí, caçando a chapa do Bolsonaro, não tem mais o Bolsonaro para comprar voto. Quem vai estar lá com todo o poder? Baleia Rossi, grupo do Maia, grupo do Temer. E o Bolsonaro sabe que aí ele não apenas cai, mas aí não tem mais chance dele, do grupo do Arthur Lira e do pessoal próximo a ele, de conseguir qualquer coisa, que o grupo do Rodrigo Maia vai conquistar a presidência da República. Por quê? Porque no grupo do Rodrigo Maia tem o Dória, e quem é amigo do Dória é o Alexandre de Moraes, que é quem investiga o inquérito das fake news. Nesse mesmo grupo, por fora, mas por fora porque o Rodrigo Maia não quer no grupo, porque são também extrema-direita, tá o pessoal da Lava Jato, tem Barroso, Fachin, que votam para cassação de chapa, inclusive o Barroso é quem pauta isso, porque ele é o presidente do TSE, e tem o Fux, que é o presidente do STF, que não gostam do Bolsonaro e que brigam com o Bolsonaro, assim, quase todos os dias. Então o Bolsonaro viu o cerco fechando muito para a direita, por isso que ele falou, no Lula eu voto, no Dória não. Ele podia falar o mesmo discurso do Bolsonaro de antes da eleição. Claro que antes da eleição tinha Bolsodória, vamos lembrar que o Bolsonaro e o Dória estavam juntos, abraçados, Bolsodória aqui, lembre-se disso sempre. Mas o que acontece é o seguinte, ele podia, vamos supor que ele não existisse Bolsonaro, ele podia falar, o Dória é péssimo, jamais votaria nele, mas o PT é o pior de tudo, o PT é a desgraça do Brasil. Mas não, ele mudou. Foi falar, os dois são ruins? Não. Ó, no Lula até voto. Quer dizer, ele tá dando sinais pro PT assim, gente, me apoia que eu vou cair. Só que aí a gente tem que lembrar de um negócio que eu acabei de falar e muita gente não tá levando em consideração. Política é um jogo de xadrez. Antes de mexer uma pecinha, pense muito bem. Porque tem até uma série de xadrez que tá ficando famosa agora, o Gambito da Rainha. Eu assisti essa série, excelente série. Um jogo de xadrez, antes de você mexer a pecinha, se você mexer uma pecinha errada, o seu jogo lá na frente já ferrou tudo, dependendo da pecinha que você mexer errada. Por exemplo, colocar o Fachin no STF. Aquilo acabou com a Dilma. Colocar o Janot na Procuradoria-Geral da República. Aquilo foi pegar a pecinha de xadrez e jogar no lixo. É isso. O PT, eu não sei se o PT aprendeu a jogar xadrez ainda. Só um exemplo, na comunicação de redes sociais, que eu falo aqui há 1 ano e 4 meses, e eu trabalho nessa área há mais de 10 anos, então eu posso falar com propriedade, o PT é uma vergonha. O PSOL está começando a se adaptar às redes sociais, às novas ferramentas de comunicação. O PT parou no tempo. O PT assim está indo aos trancos e barrancos e não está indo. É assim, bem mal. O bolsonarismo conseguiu, a extrema-direita conseguiu aprender a usar as redes sociais, ganhou a eleição com base nisso, conseguiu eleger muitos deputados com base nisso. A gente tem que lembrar que o Bolsonaro, quando foi eleito, ele tinha a maioria na Câmara. Ele brigou com essa maioria, ele brigou com o PSDB, ele brigou com o DEM, ele brigou com o Frota, ele brigou com a Joyce Hasselmann, ele brigou com metade do PSL, ele brigou, mas ele conseguiu o bolsonarismo eleger mais de 100 deputados, muito mais do que o PT, por exemplo. O PSL elegeu o mesmo número que o PT, um a menos, acho, 62. Mas o bolsonarismo em si não era só o PSL, eram vários partidos, várias pessoas que foram na rabeira do Bolsonaro e se elegeram. Hoje, o Bolsonaro, o gabinete do ódio sofreu muitas pancadas, mas ainda tem mais poder do que tem o PT. Então eu não sei se o PT está jogando xadrez, a gente não sabe qual vai ser a decisão do pessoal do PT, mas lembre-se, o voto é secreto para eleição para presidente da Câmara e vai ter traição. Não tem como pegar, eu coloco a mão no fogo que todos os 54 deputados do PT vão votar contra o candidato do Bolsonaro. Não faça isso que a sua mão vai queimar feio. Não posso falar que vai dividir o partido, mas vai ter
alguns que vão votar de um jeito, outros que vão votar de outro, e o jogo político ainda está virando. Vamos ver o que vai acontecer, só que tem uma coisa, o desespero do Bolsonaro está cada vez mais latente. O fato dele jogar na fogueira todos os youtubers, o Alan dos Santos, e dele começar a fazer acenos para o PT, isso mostra muita coisa. Ele defendeu até a diminuição do tempo da ficha limpa. Já o Bolsonaro começa a defender que o Lula seja candidato em 2022. Só está faltando isso. E o Bolsonaro, lembre-se, ele precisa do PT para polarizar na hora da eleição. Mas eu nem sei se ele vai querer polarizar muito com o PT, porque o verdadeiro adversário do Bolsonaro é o Dória. E para finalizar o vídeo, eu vou mostrar aqui os outdoors que a gente está colocando contra o Bolsonaro. É o Dória o verdadeiro adversário dele, mas nós do Plantão Brasil também somos. Ó, isso aqui, ó, em Florianópolis. Ó, que bonito. Aqui a nossa moto de som, um dos membros do canal Plantão Brasil tem uma moto de som, ele rodou na Chapada Diamantina, na Bahia. Aqui no Rio de Janeiro também, em plena noite de Natal, rodaram no Rio de Janeiro. Vou mostrar isso aqui, ó, do Rio de Janeiro. Olha só que legal. Bolsonaro, por que o vice-líder do seu governo que você indicou escondeu dinheiro na cueca? Porque 7,5 milhões de reais da Covid-19 foram parar no programa de sua esposa? Bolsonaro, por que os preços do arroz, feijão e da carne aumentaram tanto? Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você foi contra o auxílio de 600 reais e que essa foi uma conquista da oposição e foi você quem cortou o auxílio pela metade. Tá aqui o vídeo do carro de som, e quem quiser ajudar, o nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net, ou embaixo do vídeo tem Seja Membro. Se você clicar em Seja Membro, tem uma promoção até o dia 31, que metade das pessoas que clicarem em Seja Membro, aí não sei, a promoção é do YouTube, não é do canal, talvez apareça para você o botão Seja Membro gratuitamente. Então clique em Seja Membro e vê se aparece essa opção para você, e você ajuda a gente a colocar mais carro de som, mais outdoors. O adversário de hoje é o Bolsonaro. Quando ele cair, a esquerda terá outros adversários até que a gente volte ao poder, se Deus quiser, e se a gente conseguir lutar direitinho com o Lula 2022 para o Brasil ter ordem e progresso. Se não, com ele, com o candidato da esquerda que seja mais forte. É isso. Falou.